Afinal, de quanto deveria ser o salário mínimo? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Você já deve estar acostumado a matérias como essa. Pesquisa do DIEESE diz que o salário mínimo deveria ser de R$ 5.300. Volta e meia, essas notícias saem por aí. Impreterivelmente, o valor é muito maior que o salário mínimo atual. Mas afinal, de onde vem esse valor? O que isso quer dizer? Se o salário mínimo funciona, por que não um salário mínimo de 10 milhões de reais por pessoa? Todos podemos ficar milionários da noite para o dia, olha que maravilha. Bom, antes de discutir se o salário mínimo é bom ou ruim, se deveria ser maior ou menor do que temos hoje, vamos entender de onde vem esse valor ideal do salário mínimo. O valor é calculado pelo DIEESE. O DIEESE, ou Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, é uma entidade constituída por sindicatos e centrais sindicais com o objetivo de ajudar o poder público com dados e informações sobre o trabalho, segundo diz a sua página na internet. Se trata de uma grande entidade com cerca de 700 associados, 17 escritórios regionais, 50 representações no país todo. Quem financia o DIEESE? Bem, a classificação legal do DIEESE é uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Sim, você provavelmente nem sabia que isso existia, mas existe sim. Você pode criar uma entidade privada e, se provar que ela tem interesse público e mais um monte de condições que tem ali na lei, você pode se qualificar para receber recursos do governo. Tem toda uma legislação, a Lei 9.790 de 99, que define tais organizações. Elas devem ser sem fins lucrativos, devem ser um objetivo público e coisa e tal, e podem receber recursos do governo. Essa questão de ser uma organização sem fins lucrativos, porém, lembre-se, não quer dizer que as pessoas que trabalham lá não recebem dinheiro. De fato, eu não conheço essa OCIP em especial, o DIEESE, mas sei de várias outras OCIPs que são uma festa de dinheiro, com salários nababescos para pessoas que não fazem nada. Como o dinheiro do governo não é dinheiro de ninguém mesmo, como a entidade não precisa produzir nada de concreto de fato, apenas atender os requisitos da lei e ter, lógico, o favor de algum político no governo, trata-se de uma mera forma de distribuição de dinheiro público pura e simplesmente. Pois bem, para justificar a grana que o tal DIEESE recebe do governo, de vez em quando eles geram algumas manchetes, sempre no sentido mais socialista possível que você possa imaginar. Essa do valor que deveria ser o salário mínimo é uma delas. E como eles fazem essa conta? Como não poderia deixar de ser, o fascista de estimação da esquerda brasileira, a maior desgraça política e econômica que já aconteceu no Brasil, está envolvida. O gordinho suicida Getúlio Vargas. Como seria de se esperar, foi ele que instituiu um salário mínimo nacional no Brasil. A primeira lei foi feita na década de 1930, porém requeria regulamentação. Em 1938 foi emitido o Decreto 399, que ainda está em vigor até hoje, e determinou a fórmula para cálculo do valor do salário mínimo. O decreto chega a listar alimentos que compõem a cesta básica que deve ser usada para o cálculo do salário mínimo. Olha o nível de ingerência dos políticos sobre a sociedade, o grau de planejamento central que o fascista Getúlio Vargas queria chegar. O salário mínimo em si foi regulamentado e instituído no dia 1º de maio de 1940, com um valor inicial de R$ 240 mil. O que o DIEESE faz é pegar a fórmula do decreto que o Getúlio Vargas fez e fazer a conta para a realidade atual, com uma diferença. O decreto fala em gastos mínimos de alimentação, educação e saúde para um adulto. O DIEESE considera uma família constituída por 2 adultos e 2 crianças, e isso faz, lógico, bastante diferença, porque o gasto para 4 pessoas, mesmo sendo 2 crianças, é bem maior. Se considerarmos apenas a fórmula original do Getúlio Vargas, não sairia muito diferente do salário mínimo atual, o que não daria manchetes tão legais como temos hoje. No decreto 399, a fórmula do salário mínimo proposto, portanto, é SN igual a mais B mais C mais D mais E, ou seja, é a soma das despesas diárias com educação, habitação, vestuário, higiene, transporte necessários para um trabalhador adulto. O custo dessas coisas, como você pode imaginar, varia de região para região. Também varia conforme os costumes regionais.
Então existe uma tabela com um monte de considerações sobre como calcular tal valor em diferentes regiões e nacionalmente. Olha a loucura do planejamento central desse povo. Como cada pessoa é diferente, eles têm que assumir um monte de coisa sobre o que é a cesta básica mínima de cada pessoa. Mas aqui a gente pode claramente mostrar a primeira crítica ao salário mínimo. O legislador dividiu o Brasil em várias regiões para capturar os costumes e necessidades de cada região. Não seria melhor dividir em mais regiões, de forma a capturar essas diferenças de forma mais detalhada? Por exemplo, separar áreas urbanas e interior, separar em cada estado. Afinal, certamente as necessidades de quem mora na cidade, em São Paulo, são diferentes das necessidades de quem mora no Acre e no interior. E por que não ir além disso? As pessoas jovens têm necessidades diferentes das pessoas de mais idade. Por que ao invés de dividir o país em apenas 3 regiões, não dividir, sei lá, em 20 mil regiões e calcular a média de cada região dessa, vendo exatamente o que seria o mínimo necessário nessa região? Mais do que isso, por que ao invés de dividir em apenas 20 mil regiões o país, não dividir em 200 milhões de regiões para ser ainda mais preciso? Quer ver uma boa ideia para o salário mínimo? Criar um salário mínimo individual. Cada brasileiro tem o seu. Quem melhor para saber qual é o mínimo que você precisa para viver que não você mesmo? Faça você a sua conta, quanto você precisa. A partir de agora, o salário mínimo no Brasil é individual. Cada brasileiro escreve num papel o próprio salário mínimo e não aceita nenhum emprego que pague menos do que isso. Se você está empregado, fale o valor para o seu patrão e ele poderá continuar contando com o seu trabalho apenas se aceitar pagar aquele valor. Pronto, você já tem agora o salário mínimo perfeito, porque indica exatamente para cada pessoa quanto ela precisa para trabalhar e ela só vai aceitar trabalhar por aquele valor ou mais, lógico. Essa é a solução perfeita, salário mínimo individual já. Os caras do DIEESE podem escrever no papelzinho deles lá R$ 5.300 e impor isso como salário mínimo deles. Eu suspeito que eles ganham até mais, tá? Mas é o salário mínimo deles. Quem precisa de menos desse valor pode escrever um valor menor. Quem precisa de mais pode escrever quanto quiser, até 10 milhões de reais. Afinal, se você tem uma ilha particular em Angra, pode ser que 10 milhões de reais seja pouco até. A escolha do patrão é só uma, ou aceita esse salário ou te demite. Pronto, resolvido o problema das incoerências todas do salário mínimo. Pode parecer uma piada isso, mas esse tipo de coisa explica a grande questão do mecanismo de preços, como visto pela Escola Austríaca de Economia. É exatamente assim que ele deve funcionar, levando informações sobre a necessidade de recursos de uma pessoa para outra, bem como, lógico, a outra pessoa vai avaliar o valor do trabalho daquela pessoa. Aproximar valores, arredondar valores, estabelecer valores gerais para uma região é uma imprecisão econômica absurdamente injusta. Qualquer que seja a metodologia de cálculo do salário mínimo, vai gerar injustiça. Eu entendo que o salário mínimo deveria ser o mínimo absoluto para a pessoa sobreviver. Só que esse mínimo varia de pessoa para pessoa. Sempre vai se estar fazendo alguma injustiça e incluindo alguma ineficiência na economia. Não existe nenhum burocrata, nenhuma OCIP, nenhuma outra pessoa que possa avaliar melhor qual o mínimo necessário do que a própria pessoa. Vou colocar aqui apenas mais um argumento contra o salário mínimo: o racismo. Sim, para quem não sabe, muito da ideia do salário mínimo surgiu como uma proposta para evitar que negros conseguissem empregos de brancos durante o terrível período da segregação lá nos Estados Unidos, o período das Jim Crow Laws. Em 1931, em alguns lugares dos Estados Unidos, particularmente onde o preconceito contra negros era maior, o chamado 1931 Davis-Bacon Act exigia pagamento mínimo. Foi criado justamente com o objetivo de evitar que empreiteiras contratadas pelo governo usassem mão de obra negra barata para ganhar licitações de empresas que contratavam apenas branco. Esse não é o único exemplo. Em 1925, uma lei de salário mínimo foi passada na Colômbia Britânica, uma província do Canadá, proibindo, praticamente removendo imigrantes japoneses dos seus empregos nas indústrias da madeira, para preservar, lógico, os empregos de canadenses brancos. Existem exemplos também desse tipo na Austrália e na África do Sul. E eu não preciso explicar como a Alemanha encarava judeus tomando empregos de alemães porque aceitavam ganhar menos, não é mesmo? No final, o estabelecimento de um salário mínimo não ajuda em nada ao trabalhador em si, porque se ele gera valor com seu trabalho, ele sempre
sempre vai achar quem pague aquele valor. E se ele não gera tal valor com seu trabalho, ninguém vai pagar o salário dele de qualquer forma. Ele vai acabar desempregado. Ao contrário, o salário mínimo retira do trabalhador menos qualificado uma oportunidade que ele sempre teve, a de aceitar trabalhar por menos hoje, visando ganhar mais adiante. Esse foi sempre um trunfo que o menos qualificado, o mais jovem, o imigrante sempre tiveram e sempre usaram com muito sucesso. No final, o salário mínimo sempre se torna uma lei favorável a quem já está empregado, uma lei que preserva o status quo, que só prejudica os mais necessitados. Mas todos esses argumentos são incidentais. O principal são os argumentos econômicos. Eu expliquei os argumentos econômicos contra o salário mínimo no vídeo Salário Mínimo Ajuda ao Trabalhador? Tá lá no canal Ancapsu Classic, em que eu mostro como a teoria econômica mais básica mostra uma constatação óbvia: salário mínimo causa desemprego. Quanto mais alto o salário mínimo, menos gente vai conseguir emprego. E isso é uma armadilha terrível, porque a mecânica do trabalho é que, tipicamente, nós ficamos mais eficientes e geramos mais valor com o nosso trabalho à medida que ficamos mais experientes em um trabalho. Como o salário mínimo dificulta justamente as pessoas mais jovens, menos experientes, a conseguir o emprego, ela acaba marcando essas pessoas para uma vida toda de desemprego. Poder ganhar pouco hoje para ganhar experiência e assim ganhar mais amanhã é uma das poucas vantagens que os jovens, os imigrantes, os menos capacitados têm sobre os mais velhos, mais capacitados e estabelecidos no mercado em geral. É uma maldade o que o salário mínimo faz nisso. Não importa o quanto o DIEESE diga que é o salário mínimo, no final das contas, o salário mínimo é sempre zero, que é o salário de quem está desempregado. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Feminista Libertária, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!